Quando fizemos nossa análise do Galaxy Z Fold 2, concluímos que ele é quase um Galaxy Note 20 Ultra, né, com uma interessante tela dobrável e sem a famigerada S Pen. Mas será mesmo que o único predicado do Fold é ter uma tela flexível? Será que fica muito mais simples comprar um Note 20 Ultra e ser feliz com desempenho e câmeras poderosos sem precisar passar dos 5 dígitos? É isso que você confere agora nesse comparativo do tudocelular.com. Em um primeiro olhar, obviamente temos visuais diferentes, uma vez que o Note 20 Ultra segue o retângulo com frente preta de quase todos os aparelhos lançados e o Z Fold 2 aparece como uma alternativa a tudo isso, sendo um aparelho grosso quando dobrado e bem comprido. Fechado, o Z Fold 2 é menor em medidas do que o Note 20 Ultra e mesmo aberto ele é mais baixo, inclusive aberto ele chega a ser mais fino. Sua usabilidade é superior quando aberto, mas fechado é um pouco mais atrapalhado que o Note, já que a sua tela externa é bem estreita. Eles têm a mesma cor bronze fosca em vidro na traseira, o que os deixa mais elegantes, mas o Note 20 Ultra também veio para o Brasil em uma versão preta brilhante. O módulo de câmeras é maior no Note, mas nos dois é um retângulo bem protuberante. O Notch é em furo no centro da tela para ambos. Só o Note 20 Ultra conta com proteção IP68. A dobradiça do Z Fold 2 não permite esse tipo de tecnologia. A moldura do Z Fold 2 é em alumínio, um pouco inferior ao aço inoxidável do Note 20 Ultra. Com o restante dos dois em vidro, apenas a tela interna do Z Fold 2 é em plástico, para que ela possa ser flexível. A biometria do Note fica abaixo da tela e é ultrassônica, sendo mais rápida que a óptica, mas menos segura. O Fold tem um sensor biométrico na lateral, sendo bem veloz e é single SIM, tendo a opção de um chip a mais eSIM. O seu rival é híbrido e traz aquele slot entre o segundo SIM e o microSD. O design do Z Fold 2 ainda é uma novidade e o do Note 20 Ultra é mais bem resolvido. Ponto para ele. A tecnologia é a mesma, são duas Dynamic AMOLED 2X, mas o tamanho é bem diferente. São 7.6 polegadas no Z Fold 2 aberto e 6.9 polegadas no Note 20 Ultra. E esse é o grande diferencial do dobrável, né? E a sua tela apresenta um vinco no meio, embora você rapidamente deixe de perceber isso no dia a dia. A tela do Note 20 Ultra é protegida por Gorilla Glass Victus, a última versão, o mesmo material da tela externa do Z Fold, que é muito comprida, com aspecto 25:6 e tem 6.23 polegadas e definição Full HD+. As telas principais tanto do Note quanto do Fold são QHD Plus em ambos e o Note 20 Ultra, por ter as bordas curvas, tem um melhor aproveitamento frontal que o Fold, que tem bordas bem visíveis. Na qualidade, o Note 20 Ultra tem um dos displays mais brilhantes lançados ultimamente, acompanhado de boas cores e ótimo ângulo de visão. A OLED do Z Fold 2 também tem ótima qualidade, as duas que ele possui têm excelente equilíbrio de cores, mas elas não são tão brilhantes e principalmente a tela de dentro pega um pouco mais por causa da película que vem nela. A cereja do bolo é que ambas possuem HDR10 Plus, para você ter cores mais vívidas em serviços de streaming, e elas também são 120 Hz, o que deixa jogos e interface mais fluidos. E para economizar bateria, essa taxa de atualização muda automaticamente de acordo com o conteúdo que está na tela. As duas são lindas, mas o Note 20 Ultra é melhor e leva o ponto. O som de 32 bits calibrado pela AKG é o mesmo nesses dois celulares estéreo. Os fones USB-C também são os mesmos e além de serem confortáveis, eles têm boa qualidade. No áudio externo, eles vão apresentar ótima potência e equilíbrio sonoro com um bom volume. Porém, mesmo estando em local que pode ser tampado com certa facilidade, o áudio do Z Fold 2 é alguma coisa melhor do que o do Note 20 Ultra, que divide a outra saída do som com aquela para chamadas. Então, por pouca coisa, o ponto fica com o Galaxy Z Fold 2. Estamos falando de dois Samsung topo de linha aqui, então a gente deveria ter o mesmo sistema, mas é quase isso. Os dois saem da caixa já com o Android 10, estão dentro do programa de atualização de 3 anos da Samsung. Para além disso, a sua interface é o One UI 2.5 e eles devem receber a 3.0 junto com o Android 11. E embora não seja tão versátil e personalizável como a MIUI da Xiaomi, a One UI tem muitos ajustes e funções para que o usuário possa aproveitar ao máximo e deixar do seu jeito. A diferença aqui é que o Z Fold 2 possui funções extras graças ao aplicativo Good Lock e outros, que aproveitam a tela dobrável para oferecer novidades como vários aplicativos simultâneos na tela, interface de câmera que aproveita a dobra e uso no estilo notebook com a tela em ângulo. O Note ainda tem aquelas funções extras, justamente para S Pen, como controle de apresentações, fotos à distância e notas com a tela desligada. Para as conexões, os dois são 5G e trazem Wi-Fi 6, NFC e GPS. O Bluetooth 5.1 do Z Fold 2 é um pouco mais novo que o 5.0 do Note 20 Ultra, então o ponto é do mais cheio de funções
Galaxy Z Fold 2. Enquanto a Samsung insiste em trazer os seus flagships para cá com Exynos, o Z Fold 2 chega com o que todos esperam: Snapdragon 865 Plus, acompanhado de 12 GB de RAM e 256 GB de espaço. O Note 20 Ultra conta com o tradicional Exynos 990, junto a 8 GB de RAM e os mesmos 256 GB, acompanhado de microSD. Mas e aí, tem diferença ou não esse comparativo tenso? Nos números e benchmarks, o dobrável da sul-coreana é quase 7% mais rápido. Em nossos testes padronizados de abertura de aplicativos, eles vão ser bem rápidos, mas o Note 20 Ultra é aproximadamente 11% mais rápido, quem diria? A tela dobrável cobra o seu preço aqui. Em jogos teremos o mesmo bom desempenho em ambos. Os dois aproveitam a tela de 120 Hz nos poucos títulos que são oferecidos com suporte a isso e rodam qualquer título sem engasgos ou tropeços. O ponto desse comparativo então é do Note 20 Ultra. Embora tenham tamanhos diferentes, nossos dois competidores trazem exatamente a mesma bateria de 4.500 mAh. E como isso se dá em um aparelho que tem duas telas e uma delas é gigante? Bem, é aqui que o Snapdragon 865 Plus mostra onde que ele é bom. Em nossos testes de bateria, o Z Fold 2 se sai um pouco melhor do que o Note 20 Ultra. São 18 horas e 35 minutos totais contra pouco mais de 17 horas do Note 20 Ultra. Notável! Os dois podem durar um dia longe da tomada sem muitos problemas. Para recarga, a gente tem uma inversão e o Note passa pouco menos de 1 hora recarregando, ao passo que os 100% só chegam ao Z Fold 2 em quase 1h30. Os dois trazem um carregador de 25 watts na caixa, tem carregamento sem fio e também a recarga reversa. Um recarrega mais rápido, o outro dura mais na carga. Empate. Chegamos nas câmeras e é visível que essa não era a maior preocupação da Samsung no Galaxy Z Fold 2, mas teve bastante atenção no Note 20 Ultra. O Z Fold 2, o dobrável, ele tem uma wide principal de 12 megapixels com abertura 1.8 PDAF e estabilização óptica, uma telefoto de 12 megapixels com PDAF e estabilização óptica, também junto a um zoom óptico de 2 vezes e uma ultra-wide de 12 megapixels. Já o Galaxy Note 20 Ultra tem uma wide principal de 108 megapixels com uma abertura 1.8 PDAF, foco a laser estabilização óptica, uma telefoto do tipo periscópio de 12 megapixels com PDAF, estabilização óptica, zoom óptico de 5 vezes e zoom híbrido de 50 vezes, além de uma ultra-wide de 12 megapixels. Os 108 megapixels impressionam, mas eles juntam 9 em 1 para mais nitidez e as fotos do Note saem com os mesmos 12 megapixels do Z Fold 2. E no geral, os dois têm ótimas câmeras, que de dia vão capturar boas cores, muitos detalhes e trazer muita saturação. Porém, a definição no Note 20 Ultra é maior e esta é sim uma câmera superior. As duas fazem também boas fotos à noite e o modo escuro funciona bem, mas se você usar o modo retrato, o Z Fold 2 vai mostrar os seus tropeços. Na ultra-wide, os dois são bons e revelam pouca diferença em relação às câmeras principais, com uma superioridade também do Note 20 Ultra. E esse também arremata na telefoto, um zoom de maior alcance, embora fique melhor no mesmo nível do Z Fold 2. Mais caprichado, com melhor qualidade, o Note 20 Ultra fica com ponto. O Z Fold 2 grava em 4K a 60 fps, o que é ótimo, mas aí chega o Note e grava em 8K, mesmo que a 24 fps. Isso não faz lá muita diferença porque o vídeo em 8K pode ser lento e sem estabilização. Fora isso, os dois vão ter boa qualidade de vídeo, com foco ágil, boa estabilização e gravação de som claro. Eles possuem controles manuais e a possibilidade de desfocar o fundo e controlar melhor onde que o microfone vai captar o som. Então, pela possibilidade do 8K, o ponto é do Note 20 Ultra. No conjunto de selfies, os dois contam com sensor de 10 megapixels com abertura de 2.2. A diferença aqui é que o Z Fold 2 tem mais uma dessas na tela externa, tendo duas câmeras para selfies. E mais ainda, com essa tela ele consegue oferecer selfies com a câmera traseira, e aí fica bem difícil de concorrer com ele. E como elas são as mesmas, a qualidade é mantida. São fotos que ficam boas até mesmo à noite, mas é sempre bom a gente lembrar que a Samsung tem uma mania duradoura de suavizar a pele com essas câmeras frontais. Para escapar disso, usa a câmera traseira do Z Fold 2. Os dois também gravam em 4K, mas o ponto é do Galaxy Z Fold 2. Preço. Hora sofrida essa daqui. Pensar que o Note 20 Ultra chegou por R$8.000 dá calafrios, mas os R$14.000 do Galaxy Z Fold 2 eram esperados, mas ainda assim chocantes. Os dois já tiveram uma queda de preço, como Samsungs que são, mas nenhuma é o suficiente para eles se tornarem acessíveis. O Note 20 Ultra já pode ser encontrado por R$6.000, enquanto que o Z Fold 2 ainda está por R$12.600. Eles ainda, devem ter mais quedas de preço, mas o dobrável deve manter os seus 5 dígitos. Não tem nem o que dizer aqui. O Z Fold 2 custa 2 Note Ultra, que já é caro, então esse mais barato leva o ponto.
Não vai adiantar muito a gente ter uma pontuação extra por placar, mas eles existem. O Note 20 Ultra merece um ponto extra pela sua S Pen, que é uma stylus que ainda não tem concorrentes à altura em nenhuma outra fabricante. Ela serve para notas, tem alta precisão e muitas funções extras. É Bluetooth e se recarrega em alguns minutos. Já o Z Fold 2 merece um ponto por ser um dobrável. Ele melhorou bastante em relação à sua geração anterior e, além de aumentar a área útil, é cheio de funções que dão mais utilidade a essa novidade. Então, eles empatam, um ponto para cada um aqui. Não é porque é mais caro que um aparelho leva o comparativo. Aqui o Note 20 Ultra teve uma vitória tranquila e sem ameaças, justamente porque, em primeiro lugar, não custa 5 dígitos. É o melhor smartphone da Samsung, tem ótimas câmeras, recarga rápida, tela excepcional e conta com a S Pen. O Z Fold 2 é um aparelho notável, tá bem melhor que o seu antecessor, mas ainda é um produto de nicho. Não tem proteção contra água, a tela ainda apresenta vinco e ele é um pouco trambolhudo. Já mencionamos também que ele é muito caro? Não tem jeito, dobráveis ainda não são populares, tem preço elevado e há smartphones que vão te servir perfeitamente sem dobrar, inclusive o preço. E você, gastaria o seu suado dinheiro em um Note 20 Ultra ou em um impressionante Z Fold 2? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E se você quiser conferir bons preços e promoções desses aparelhos, confira os links que nós deixamos aqui embaixo, ok? Eu fico por aqui e até a próxima!